e sabem que uma hora ou outra eles vão ter que dar conta disso. Eles podem não ter um conhecimento claro nisso, mas por causa da imagem de Deus no ser humano, o mais bruto deles tem uma consciência e eles sentem terror, eles sentem medo, eles não são felizes. Não são, apesar do nome gay, que em inglês significa alegre. Mas eles sabem que são passíveis de morte e os que tais coisas praticam. A morte aqui é a justiça de Deus, é o juízo de Deus. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 1. Texto bastante conhecido da carta aos Romanos. Gostaria de, nessa noite, outra vez, falar nessa passagem, porque um dos temas dessa passagem eu entendo extremamente relevante para os nossos dias, que é a questão da homossexualidade ou homossexualismo. E esse capítulo 1 de Romanos é provavelmente o capítulo onde essa questão é tratada com maior clareza em toda a Bíblia, embora existam outras partes da Bíblia que tratem a respeito do assunto. Romanos capítulo 1, começando do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nosso Deus, pedimos que teu bendito Espírito Santo nos ilumine na compreensão da tua palavra, que tu orientes a tua igreja nesses dias difíceis, dando a ela iluminação, clareza, coragem, firmeza, compaixão. Ó Deus, de que nós possamos ser canal de bênção da tua parte para esse mundo tão carente e necessitado. Em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de apresentar o evangelho que ele prega à igreja de Roma. E o propósito de Paulo é, com essa apresentação, ganhar o apoio da igreja de Roma para os seus planos missionários. Fazia cerca de 15 anos que Paulo vinha pregando o evangelho na região da bacia do Mar Mediterrâneo, plantando igrejas em todo lugar, e agora ele achava que não tinha mais campo naquela região e desejava ir até o norte, na Espanha, pregar o evangelho, porque o evangelho ainda não havia chegado até ali. Mas para fazer isso ele precisava do apoio de uma igreja que não somente o acolhesse como parceira de oração, mas também que contribuísse financeiramente
para os seus planos. E a igreja mais próxima era a igreja de Roma, onde Paulo nunca havia estado, sendo, portanto, em parte desconhecido da igreja e desejando se apresentar e ganhar o apoio da igreja, ele escreve essa carta aos crentes da igreja de Roma, carta aos romanos, onde ele se apresenta o evangelho que ele prega e apresenta seus planos de anunciar o evangelho em Roma. O plano da carta é muito simples. Paulo começa falando a respeito da perdição total da humanidade, tanto de gentios quanto de judeus, por isso que o evangelho precisa ser anunciado. Depois ele fala de Jesus como sendo o caminho de Deus para a salvação, tanto de judeus quanto de gentios. Em seguida ele fala dos desdobramentos dessa salvação, quando ele trata da questão da santificação, a libertação do pecado e da lei, vida no Espírito. E depois ele discute alguns assuntos relacionados com a igreja e Israel. Qual é o papel da nação de Israel, qual é o papel dos judeus dentro do plano eterno de Deus. E ele termina com algumas orientações práticas, como a igreja deveria se comportar. E capítulo 16 ele saúda algumas pessoas que ele conhecia lá na carta. Esse é o plano da carta. E aqui no capítulo 1 ele está mostrando por que é que os gentios, aqueles que não conhecem o evangelho, a lei de Deus, os pagãos, por que é que eles precisam do evangelho? E a razão que ele apresenta aqui é que eles têm um conhecimento de Deus que os deixa indesculpáveis, todavia eles não aceitaram esse conhecimento de Deus, eles viraram as costas para Deus. E como resultado, Deus os entregou às suas próprias paixões. O quadro que ele pinta, então, dos pagãos aqui, é de um povo que está debaixo da ira de Deus, não tem desculpa da sua condenação, e são entregues às suas próprias paixões, e entre elas a questão do homossexualismo. Paulo vê, então, o homossexualismo como sendo o resultado de um longo processo de rejeição de Deus. É o elo final, quando Deus entrega aquele povo às suas próprias paixões. Então eu queria ver com vocês essa passagem que eu li, devido à sua importância para o momento que nós estamos enfrentando hoje na igreja brasileira e no Brasil, e dividi-la em 3 partes. A primeira parte, Paulo fala a respeito da revelação de Deus na natureza, do verso 18 até o verso 20. Na segunda parte, ele fala de como a humanidade rejeitou essa revelação de Deus, apesar dela ser tão clara. E isso aí vai do final do verso 20 até o verso 23. E a partir do verso 24 até o fim, Paulo fala como Deus, em retribuição à rejeição à sua revelação, ele entrega a humanidade, particularmente os pagãos, as suas paixões, e entre as paixões se destaca o homossexualismo, o lesbianismo e o homossexualismo. Vamos então à primeira parte. Paulo fala que Deus se revela pela natureza, está aí nos versos de 18 a 19. No verso 17, ele tinha dito que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é o modo pelo qual Deus justifica o pecador. E o caminho da justificação está revelado no Evangelho. Mas, no verso 18, a ira de Deus se revela do céu. O Evangelho revela a justiça e a natureza revela a ira de Deus. São 2 revelações. A revelação escrita, que é a Bíblia, onde nós aprendemos a respeito de Jesus e como Deus nos perdoa os pecados, e a revelação de Deus na natureza, que mostra que existe um Deus que criou todas as coisas e que esse Deus é justo, verdadeiro e que um dia haverá de trazer todos os homens a julgamento. A ira de Deus se revela do céu. O céu aqui é a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não só a glória de Deus e a obra das suas mãos, mas também a ira de Deus. Essa ira de Deus, ele diz no verso 18 ainda, é por conta
de toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter aqui no original grego significa matar por sufocação. É você sufocar, matar uma pessoa empurrando a cabeça dela dentro d'água. Você detém aquela pessoa abaixo do nível da água até que ela morra. Então é essa figura que está aqui. Os homens detêm a verdade de Deus que eles estão vendo na natureza e a trocam pela injustiça. Eles sufocam a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza. Porque, verso 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Há coisas a respeito de Deus que podem ser conhecidas, e estas coisas Deus se deu a graça, a misericórdia e a mercê de nos revelar através da criação. Como ele diz no verso 20, que coisas são estas? Os atributos invisíveis de Deus. Atributo é qualidade. As qualidades, as virtudes, elas são invisíveis porque Deus é invisível. Mas Deus tornou os seus atributos visíveis através da natureza. Quais são eles? Está aqui. O seu eterno poder e também a sua própria divindade. São duas coisas que Deus deixou claras na natureza. Primeiro, o seu eterno poder. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que qualquer pessoa, olhando as coisas criadas, olhando o mundo, as árvores, o ser humano, os mares, as florestas, os animais, os pássaros, olhando toda a diversidade da criação, essa pessoa pode claramente perceber que estas coisas não vieram do acaso. Elas não surgiram do nada, mas elas são resultado da ação de um ser todo-poderoso. O eterno poder de Deus é claramente perceptível por meio das coisas criadas. Então, essa é uma das coisas que Deus mostrou a respeito de si. O seu eterno poder, que Ele é o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Criador de todas as coisas. E por que Ele escolheu especialmente isso? Para que os homens o temam, para que os homens o adorem, para que os homens não pensem que são deuses, para que eles não queiram viver uma vida autônoma, para que eles não adorem a criação, mas o Criador. Por isso que Deus revelou o seu poder. Segunda coisa que Ele revela, diz Paulo, é a sua própria divindade. A divindade de Deus, em contraste com a nossa humanidade. Ou seja, Deus é completamente outro. Ele não é igual a nós. Ele é divino, nós somos humanos. Ele é o Criador, nós somos a criatura. A observação da natureza deveria ser suficiente para mostrar que esse Deus, que fez todas as coisas, Ele está acima de nós. Ele é distinto de nós. E a Ele nós devemos adoração, serviço, louvor, gratidão, reconhecimento, subserviência e obediência. Então, a natureza mostra que há um Deus e que esse Deus é distinto de nós, está acima de nós, Ele é todo-poderoso e Ele requer a adoração. Paulo diz aí que estas coisas claramente se reconhecem e que são percebidas desde o princípio do mundo. O primeiro homem que foi criado, ele já poderia ver isso aí. De maneira, sendo estas coisas desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, ateísmo é uma decisão que a pessoa toma. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Todos os seres humanos nascem com o senso do divino, porque eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e o mundo ao redor deles clama dizendo que há um Deus. A pessoa, para ser ateu, ele tem que deter a verdade pela injustiça, ele tem que sufocar a semente da religião, da devoção e da submissão a Deus que tem no coração de todo homem, mesmo o mais bruto. Ele sabe no íntimo do coração que há um Deus. Ele é que sufoca isso. Ele toma a decisão de negar esse Deus, de não acreditar nesse Deus. E depois ele vai procurar argumentos, tipo assim, a ciência já provou que Deus não existe? É claro que não. A ciência não pode provar que Deus existe, nem que Ele existe. A ciência é um método de observação de fenômenos. Deus e outras coisas transcendem o escopo da ciência.
Ciência não pode ser usada para determinar a realidade, ela é apenas um método de observação, e ainda tem mais. Que ciência? Porque há dezenas de modelos dos métodos científicos. Os próprios filósofos da ciência não concordam sobre o que é ciência. Há pouco tempo eu li um livro de um ateu chamado Thomas Nagel. Ele é um dos maiores filósofos do mundo, é professor de filosofia na Universidade de Nova York. E o título do livro dele é Deus, o mundo e a mente. Porque a visão naturalista, materialista da evolução quase que certamente está errada. É um ateu que está dizendo isso, não é um religioso. Mas ele foi muito honesto em perceber que a teoria materialista de que o mundo surgiu por acaso de um longo processo de evolução não explica a realidade. É um ateu dizendo isso, e não é qualquer ateu, é Thomas Nagel. Até um ateu pode ver que o naturalismo científico não explica a realidade. A realidade é muito mais ampla do que isso. Então, o ateísmo é uma decisão que a pessoa toma. Eu quero ser ateu. E ele quer ser ateu por vários motivos. Problema moral, problema espiritual, não quer admitir que haja um Deus, não quer se sujeitar a esse Deus. Teve problema com alguém que se dizia crente e que o ofendeu. Tem vários motivos, né? Um desses artistas aí, não sei se foi Brad Pitt ou qualquer outro aí famoso, disse que se tornou ateu porque quando ele era pequeno ele queria muito que Deus desse um cavalo para ele. Orou, Deus não deu um cavalo, virou ateu. Eu acho que ele já era ateu antes, né? Porque ele imaginava que o Deus dele não existe. Ou seja, um Deus que tem que fazer toda a sua vontade. Ele é Deus. Ele não é obrigado a fazer a sua vontade. Tem muita gente que se torna ateu porque teve uma decepção. Decepção na vida e culpa a Deus, porque Deus não fez a vontade dele. Ninguém nasce ateu. A semente da religião está espalhada pelo mundo todo, em todos os lugares, em todas as épocas. Sempre houve e sempre haverá. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o mundo lá fora grita dizendo que existe um Deus. Ele tem que ir contra a sua natureza, sufoca a semente de Deus e do conhecimento de Deus, para que possa assumir o seu ateísmo. Segunda coisa. Bom, essa é a revelação de Deus. O que é que os homens fizeram com a revelação de Deus? Final do verso 20, Paulo diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Por que é que eles são indesculpáveis? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Os homens são indesculpáveis, diz o apóstolo Paulo, porque tendo o conhecimento de Deus, conhecimento esse exposto na natureza, como eu disse, eles não glorificaram Deus como deveriam glorificar, porque seria essa a reação natural. Você olha para a natureza e diz: isso aqui não veio por acaso, isso aqui não surgiu do nada, isso aqui deve ter sido criado, há uma inteligência por detrás disso aqui. Isso deveria levar a humanidade a glorificar a Deus, reconhecer que Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. Mas os homens não glorificaram a Deus. E Paulo diz: também não lhe deram graças, porque seria essa outra consequência. Olhando a natureza, percebendo que a natureza é generosa, ela dá o pão, ela dá a água, ela dá o mantimento, ela dá tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. O mundo está finamente adaptado à existência humana, de tal maneira de que se você diminuísse a distância do Sol à Terra em alguns metros, ou para mais ou para menos, nós morreríamos ou de frio ou morreríamos queimados. Chama-se o ajuste fino do universo. A força da gravidade, se fosse um pouquinho mais, seríamos achatados. Um pouco menos, nós seríamos precipitados na Lua. Né? Voava todo mundo. O universo é ajustado de maneira perfeita para a vida humana. Deveríamos dar graças, não é?
ao constatar tudo isso? Deveríamos dar graças. Mas o que é que a humanidade fez, diz o apóstolo Paulo? Antes, em vez de fazer isso, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Aqui tem uma escadinha, não sei se vocês notaram. Começa na mente. Eles começaram a raciocinar. Mas o raciocínio partia de uma premissa. Eles já tinham sufocado a verdade de Deus. Bom, Deus não existe. Então nós vamos ter que agora explicar de onde veio estas coisas. E eles começaram então a raciocinar, elaborar teorias. Você dá uma olhada nos filósofos antigos, eles estão sempre preocupados com essa questão da origem de todas as coisas. Você vai encontrar filósofos antiquíssimos do período grego, dizendo que a matéria sempre existiu. A matéria sempre existiu. Mas aí fica difícil, né? Como é que matéria pode gerar vida e vida inteligente? Aí eles vieram com a ideia de que a matéria traz embutida nela já a mente que vai determinar a sua diversidade. Caramba, mas quem fez tudo isso então? Isso sempre existiu. É mais fácil acreditar na existência de Deus do que acreditar que a matéria e a mente são coisas que existem para todo sempre. Não resolve o problema. Então, eles começaram a raciocinar para tentar explicar a origem do mundo, o que é o ser humano, o que é que estamos fazendo aqui, como é que as coisas funcionam e para onde vamos. E Paulo diz que Paulo, que era um profundo conhecedor da filosofia da sua época, estamos falando aqui da Grécia, não é? Paulo viveu no mundo grego, ele conhecia aquele pessoal, ele diz que eles se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Deu um curto-circuito, se anularam, começaram a pensar e deu um curto, porque tiraram Deus da equação. E na hora que você tira Deus da equação, você não vai chegar a lugar nenhum, como até hoje não se chegou a lugar nenhum. As teorias que tem por aí, das origens, elas continuam padecendo de comprovação, continuam padecendo ou necessitando de explicar determinadas coisas que, por exemplo, a genética, a bioquímica, vão revelando a incrível complexidade da célula, do DNA, dos organismos vivos. Quando Darwin elaborou a teologia ou a teoria da evolução, ele fez isso observando o bico de passarinho. O passarinho, numa determinada época, tinha um bico, e para poder alcançar ou quebrar grãos durante um período, o bico aumentava. Então, Darwin, observando o bico de passarinho, chegou à conclusão que os seres se adaptam. Claro que se adaptam. Qual o problema com isso? Só que aí ele extrapolou para dizer que esse era o processo pelo qual, não só o bico do passarinho, mas pelo qual o passarinho chegou a ser passarinho. Eram bichos que vieram antes, seres que estavam antes e que foram se adaptando até chegar onde é. Darwin não tinha a menor ideia da complexidade das mutações genéticas que fazem com que um bico mude de formato, e Darwin esqueceu que no ano seguinte o bico voltava à forma anterior. Não é? Era uma adaptação provisória. Pouco tempo depois o bico voltava à forma anterior. Não era evolução, era adaptação. E aí as pessoas não têm, continua hoje o grande debate. Não é? A teoria da evolução já passou por 3 revisões, Lamarck é chamado neodarwinismo, e agora estão falando da síntese evolutiva, onde eles vão tentar trazer de volta alguma coisa referente à intencionalidade, porque estão vendo que o acaso não justifica as mutações genéticas tão complexas que a gente vê hoje. Então, pensando se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, porque rejeitaram a fonte de toda a verdade. E aí o próximo passo, começa aqui, ó, mente. O raciocínio se tornou nulo. E próximo passo, o seu coração insensato se escureceu. Aí agora vem para o coração. O coração é a sede da vida. O coração se enche de trevas, trevas morais, desconhecimento, falta de caminho, falta de clareza, obscuridade, penumbra. O coração humano entenebrecido, sem a luz da verdade, porque intelectualmente rejeitou aquilo que seria a explicação para todas as coisas. A próxima coisa a ser afetada é o coração e a vida moral do indivíduo, a sede das suas decisões. E aí, verso 22.
é uma referência àquela capacidade de autoavaliação, né? A próxima coisa é que a capacidade de se avaliar, ela também foi avariada. Julgando-se sábios, tornaram-se loucos. Eles nem perceberam que estavam se tornando loucos. Na verdade, eles estavam achando que estavam se tornando sábios. Começou na cabeça, veio para o coração e agora na consciência. Eles não conseguiam mais discernir a sua própria situação. Pensavam que eram inteligentes, que eram sábios, mas na verdade estavam entrando na maior loucura. E como resultado, veio a religião pagã. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora a alma. Eles não conseguiam ficar sem religião. Como não queriam adorar a Deus, criaram uma religião para eles. Que religião foi essa? A idolatria. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está fazendo uma menção às religiões pagãs da sua época, que adoravam o homem, a começar com a religião oficial de Roma, para onde ele escreve essa carta, que era o culto ao imperador. Os romanos não adoravam a Deus, adoravam o filho do Deus, que era o imperador. O imperador romano era considerado como filho de Deus a partir do tempo de César Augusto. Ele se declarou filho de Deus e exigia adoração, mandou instalar uma imagem sua em templos construídos nas principais cidades do Império Romano e obrigou a população romana a adorá-lo como se fosse Deus. Rejeitando Deus, você tem que achar outro Deus, porque o homem sempre está ajoelhado diante de algum altar. Se não for ao Deus Todo-Poderoso, ele vai estar ajoelhado diante do altar de qualquer outro Deus. Ou um homem, ou aves, quadrúpedes e répteis. Talvez Paulo estava pensando no Egito, que adora o ibis, pássaro preto, adora o crocodilo, adora a serpente, adora o próprio rio Nilo. As religiões pagãs que adoram os animais, adoram as estrelas, o sol. Tem gente que pensa que o índio que mora lá no mato e que adora o sol, as árvores e tudo mais, ele é inocente. Que ele está adorando aquelas coisas porque lhe falta conhecimento. Mas ele é sincero. Não é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que a adoração da criação, a adoração das aves, dos animais, dos quadrúpedes, do sol, da lua e da estrela, é resultado dessa sufocação da verdade de Deus que está na natureza. Índio não é inocente. Pagão não é inocente. Não tem homem nenhum que seja inocente diante de Deus, porque a verdade de Deus, o conhecimento de Deus brilha na natureza desde o início do mundo. Por isso Paulo diz, eles são indesculpáveis. Se os índios fossem se salvar porque não conhecem a Deus, então a gente não devia mandar missionário pregar. Porque o missionário, vai que o missionário chega lá e prega, aí o índio aprende e diz não, você botou ele no inferno. Se você não tivesse pregado, ele ia para o céu. Não é porque estava inocente. Faz sentido isso? Claro que não. Por isso que Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, porque o mundo todo está perdido. Ah, mas nunca ouviu falar de Jesus. Mas tem a natureza que grita o nome de Deus, que mostra que é um Deus e ele pode ver isso. Então, não tem desculpa. Por isso que Paulo quer ir pregar o evangelho na Espanha, não é? Ele está tentando convencer os romanos da necessidade de uma missão para a Espanha. Mas não parou aqui, infelizmente. Deus se revelou, a humanidade o rejeitou, trocou sua glória, e Deus então retribuiu essa atitude. Deus castigou a humanidade por causa da rejeição da revelação que Deus fez de si mesmo. E o castigo de Deus é proporcional ao pecado humano. Há uma proporcionalidade aqui que fica muito clara nas palavras do apóstolo Paulo. 3 vezes ele diz, Deus os entregou, Deus os entregou,
Deus os entregou. Primeiro no verso 24. Por isso aqui remete para o verso anterior. O que é que diz o verso anterior? Eles mudaram a glória de Deus, em semelhança da imagem de homem corruptível. Por isso, porque eles mudaram a glória de Deus, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Qual foi o castigo de Deus para a humanidade que trocou a sua glória e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador? Deus os entregou à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Estão percebendo como o castigo foi proporcional ao pecado? Qual foi o pecado? Em vez de adorar Deus, adorar o homem. Deus então os entregou às paixões imundas para que eles desonrassem o homem, o corpo que eles estavam adorando. Deus os entrega às suas próprias paixões. Você vê que o castigo de Deus aqui não foi fogo e enxofre do céu, como ele tinha feito com Sodoma e Gomorra, mas foi uma coisa pior. Porque o fogo e o enxofre destruiu aqueles ímpios. E eles morreram no estado em que estavam. Mas quando Deus entrega uma pessoa ao seu próprio coração corrompido, e Deus o deixa viver durante muitos anos, ele vai acumulando ira de Deus contra ele, a conta dele vai ficando maior. Lá em Sodoma e Gomorra, a conta foi paga na hora. Mas quando Deus entrega ao pecador as imundícias do seu coração e o deixa viver, a conta dele vai aumentando todo dia. Por isso a ira de Deus no final contra ele vai ser muito maior do que Sodoma e Gomorra. Deus os entregou às suas paixões para desonrarem o seu corpo entre si, porque eles desonraram a Deus. Paulo continua, verso 26. Por causa disso, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Mais uma vez, Paulo diz, Deus os entregou, dessa feita ele diz, a paixões infames. E aí ele explica que paixão infame é essa. E a primeira referência é o lesbianismo, verso 26. As mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Qual seria o modo natural das relações íntimas? Que as mulheres tivessem relações com homens. É esse o curso natural. É essa a natureza. Mulher com homem e homem com mulher. A nossa fisiologia, a nossa anatomia, a nossa natureza é uma prova disso. É assim que nós nos unimos e é assim que nós reproduzimos. Por isso, mulher com mulher é antinatural. Paulo diz, eles mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Paulo começa com as mulheres, porque quando as mulheres se corrompem, significa o fim de uma sociedade. Geralmente as mulheres são o bastião da moralidade, são as últimas a se corromperem. Mas quando as mulheres são as primeiras da lista, é sinal que a vaca já foi para o brejo. Né? Já foi. Fui. Acabou. Não tem mais. É que a gente geralmente pensa primeiro são os homens. O primeiro os homens é que vão na safadeza, na sem vergonhice. Mas quando Paulo já começa falando das mulheres, é porque a situação já não tem mais. As mulheres eram o último bastião de moralidade da sociedade. Hoje em dia, eu não sei quem é mais sem vergonha, desculpem. Se são as mulheres ou os homens. Porque está tudo igual. Né? Descaradamente, abertamente, provocam mesmo. Agressivamente, já teve um tempo que não era assim, mas hoje em dia não tem mais essa distinção. Mas Paulo começa falando das mulheres como
elas já mudaram. E em seguida os homens no verso 27. Da mesma forma, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher. Você está vendo qual é o ponto de Paulo aqui? Por que ele chama isso de paixão infame? Porque é antinatural. É antinatural, é contra a natureza. Não precisa ser evangélico para ver isso. Não precisa ser evangélico para ver que é contra a natureza. É antinatural. Deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Os homens se inflamaram, se apaixonaram, homem com homem, né? Só de pensar nisso me dá calafrio. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, homem com homem, cometendo torpeza. Olha os adjetivos que Paulo usa. Homem com homem, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, o próprio ato da homossexualidade masculina, o homem recebe em si mesmo a punição do seu erro. O que para muitos é uma coisa, né, maravilhosa e tudo mais, Paulo diz, ele está sendo punido. Ele está sendo punido pelo seu erro. Ali não tem nada de prazeroso ou maravilhoso, aquilo é punição pelo seu erro. Tudo bem. E ele continua aqui. Verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Você percebe mais uma vez a proporcionalidade do castigo. Eles desprezaram o conhecimento de Deus. A mente deles, com a sua mente, com o seu raciocínio, que se tornou nulo, a humanidade rejeitou o conhecimento de Deus. E o que é que Deus fez? Entregou então a mente deles a pensamentos, que ele chama aqui de a uma disposição mental reprovável para praticar coisa inconveniente. Eles usaram a mente para negar Deus, e Deus então fez o seguinte, entregou a mente deles para pensar o que não presta. Uma mente que nega a Deus, Deus a entrega para ela pensar o que não presta, para praticarem coisas inconvenientes. E vem a lista aí, do verso 29 até o verso 31, uma lista terrível, de vícios, de males, de práticas imorais, que eram bem conhecidas do apóstolo Paulo, porque ele vivia em Roma, não é? Ou pelo menos ele estava escrevendo para Roma, ele conhecia a cultura romana da sua época. Olha como ele termina, verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo aqui coloca ao lado dos que praticam os que aprovam aquele tipo de coisa. Estas pessoas, ele diz, conhecem a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam. Ou seja, mesmo que elas não tenham a Bíblia, elas sabem, por causa do conceito do bem e do mal que está gravado no coração deles, eles sabem que eles estão fazendo uma coisa errada e sabem que uma hora ou outra eles vão ter que dar conta disso. Eles podem não ter um conhecimento claro nisso, mas por causa da imagem de Deus no ser humano, o mais bruto deles tem uma consciência e eles sentem terror, eles sentem medo, eles não são felizes. Não são, apesar do nome gay, que em inglês significa alegre. Mas eles sabem que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. A morte aqui é a justiça de Deus, é o juízo de Deus. Mesmo sabendo isso, eles não somente fazem estas coisas, mas aprovam os que assim procedem. Aprovam. Fico pensando como é que crente fica seguindo novela da Rede Globo, que é onde isso é cada vez mais difundido, não é? E o crente fica lá gostando de ver essa perturbação ou essa deturpação da natureza acontecendo. E o crente está ali, não perde um dia de novela, né? Fica vendo filmes, né, que promovem esse tipo de coisa, e cada vez mais a promoção da homossexualidade, e ele está lá, ele não pratica, não é? Sou crente, eu não pratico, mas ele fica assistindo.
Ele fica aprovando, mesmo sem dizer, porque está lá assistindo, não é? Então Paulo nos chama a responsabilidade aqui. Eu queria tirar alguns pontos aqui, antes de concluir, com relação a essa questão da homossexualidade. Por que eu estou querendo falar sobre isso? Primeiro porque eu temo que nós estamos vivendo dias de grande perigo para a família e para a Igreja de Deus, com o crescimento na área jurídica do ativismo LGBT, ou gay, por assim dizer. As estatísticas são terríveis. Já 13 estados nos Estados Unidos, um país considerado evangélico, protestante cristão, aceitam oficialmente o casamento gay. Semana passada, a Igreja Presbiteriana da Escócia se tornou mais uma a aceitar pastor gay e pastora lésbica. E além destes, muitas outras igrejas históricas, originadas na Reforma Protestante, aceitam casamento gay e ordenam pastores gay e mulheres lésbicas. Cresce o número de países que estão aceitando o casamento gay. Já aceitava a união e agora aceita o casamento. Recentemente a Inglaterra entrou nesse rol. No Brasil, o CNJ, a maior corte judicial do país, obrigou os cartórios, através do ministro Joaquim Barbosa, obrigou os cartórios a transformar a união civil de homossexual em casamento. Tem gente que está protestando, vai haver manifestação, vão entrar na justiça, porque é contra a Constituição brasileira. Na Constituição brasileira está dizendo que a família é formada por um homem e por uma mulher. Está na Constituição. O CNJ, contra a Constituição, mandou os cartórios reconhecer o casamento gay. E quem não fizer está fora. Não sei se vocês acompanharam o caso de um pastor que era escrivão, pediu demissão. Disse, eu não posso continuar nessa profissão agora, porque eu não vou fazer isso. E foi extremamente criticado por isso. O PL 122, que é o projeto de lei chamada Lei da Homofobia, está em tramitação no Congresso e qualquer hora pode ser aprovado. E esse projeto, se aprovado, vai criminalizar a opinião, chamado crime de opinião, que seria você dizer o que eu estou dizendo hoje. Esse sermão que eu estou pregando hoje, ele poderia ser a causa de eu ser processado e preso, se o PL 122 for aprovado. É importante aqui fazer uma distinção entre os ativistas gay, a militância gay e os homossexuais, que estão sendo usados como massa de manobra. Porque muitos homossexuais no Brasil, eles não estão nem aí com essa questão, eles querem só viver a vida deles em paz. Mas a militância gay, os ativistas gay, muito bem financiados, articulados, organizados, com um projeto de poder, infiltrados na mídia, infiltrados no Estado, infiltrados nas universidades, e sendo uma minoria muito pequena, eles estão conseguindo empurrar via judicial, via decreto, via meios de comunicação, a ideia de que o homossexualismo é normal, deveria ser aceito, e quem abrir a boca vai preso. Quem abrir a boca contra vai preso. Mas nem todo homossexual pensa assim. O maior exemplo é o Clodovil, que já morreu. Lembra do Clodovil, que era deputado? Era o gay mais conhecido do Brasil. E ele fez um pronunciamento, antes da sua morte, dizendo, eu sou contra casamento homossexual. Era um gay, conhecido, né? Foi muito criticado pela militância. Então a gente precisa fazer essa distinção. Boa parte dos homossexuais não está interessada nisso, quer viver a vida deles. Mas a militância está forçando uma ditadura gay no Brasil. Por isso que é importante a gente ficar alerta para isso. E eu destaco algumas partes aqui do que Paulo nos disse e termino com uma orientação sobre o que nós devemos fazer. Primeiro, nós não podemos abrir mão do que a Escritura diz. Gente, é claro demais. Não tem como fugir da força das palavras de Paulo aqui.
O homossexualismo é pecado. Olha como ele se refere a isso aí. Ele diz, verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. No verso 26, Deus os entregou a paixões infames. Verso 27, Paulo diz que eles cometem torpeza e recebem a merecida punição do seu erro. Não tem como dizer que a Bíblia não condena com clareza a prática homossexual. É claro que condena, com todas as letras, sem medo nenhum. Eu sei que tem gente que diz que isso é genético, fazer o quê? A gente já nasce assim. Eu não nego que o pecado afetou de tal maneira a raça humana que uma pessoa, ela nasce com determinadas inclinações. Tem gente que nasce inclinado para a bebida. Tem gente que é cleptomaníaco. Ele nasce com essa tendência de roubar. Não quer dizer que ele vai ter que seguir. Porque ele tem discernimento suficiente para se controlar. Da mesma forma que tem pessoas que acham que se sentem nascer um pouco inclinadas para gostar de gente do mesmo sexo, o mesmo problema enfrenta a pessoa que nasce e que é louco pelo sexo oposto. Né? Não pode ver um rabo de saia, como diz por aí. Não é? Tem gente que é assim. Então, da mesma forma que o homossexual diz que sofre por causa da tentação, o hetero também sofre. E se ele for ceder, ele vai virar promíscuo, vai entrar na prostituição, vai ter dezenas de mulheres, vai adulterar. É tão pecado quanto o outro. Então, eu não nego que por causa do pecado, que de tal maneira afetou a raça humana, há pessoas que têm tendências para determinadas coisas. Mas uma coisa é você ter a tendência, outra é você praticar aquilo. É possível, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, dominar, conquistar, vencer e reorientar. É possível fazer isso. Um amigo meu escreveu, quando a Daniela Mercury saiu do armário, né? E apresentou a esposa, aliás, a esposa. Ela é o marido, né? A outra é a esposa. Quando ela apresentou a esposa, que foi aquele bafafá aí nas redes sociais, um pastor amigo meu escreveu um artigo que postou no blog, foi até repicado na revista Cristianismo Hoje, aliás, no site da Cristianismo Hoje, e vários outros sites aí. O título do artigo foi Obrigado, Daniela Mercury. Você vai ler porque ele está agradecendo Daniela Mercury. Ele diz, obrigado porque você ajudou a provar a falácia da teoria de que a pessoa nasce gay. Porque você foi casada, teve filhos, viveu muitos anos com seu marido e só depois você resolveu ser lésbica. É uma decisão que você tomou, você não nasceu lésbica. Obrigado que você prova a teoria da Bíblia, que ninguém nasce assim, você escolhe ser assim. Eu não nego, volto a dizer, que fatores externos como criação, abuso sexual na infância, estimulam e provocam a pessoa, mas isso não justifica. Da mesma forma que você vai encontrar pessoas que sofreram abusos, espancamentos quando eram crianças, ficaram com ódio da raça humana, mas eles aprenderam a se controlar, perdoar e vivem pacificamente. Não tem, e qualquer que seja a origem, ainda assim a Bíblia diz, é pecado. É pecado. Então, nós, como evangélicos, crentes na palavra de Deus, não podemos abrir mão disso, em que pese a pressão da sociedade, politicamente correto, a perseguição, nós não temos como recuar. Porque seria negar a palavra de Deus, que nós professamos como sendo inspirada e única regra de fé e prática. Essa é uma coisa. Segundo, que nós percebemos aqui, é que parte do castigo de Deus na humanidade hoje é entregar homens e mulheres a estas paixões. Já existe isso no coração do homem. Mas Deus refreia. Deus, pela graça comum, ele impõe um certo decoro à humanidade pela ação do seu Espírito Santo. Mas tem épocas em que Deus parece que se retira e deixa a humanidade ser tão corrompida quanto ela pode ser.
Na época de Paulo, Paulo viveu o primeiro século da era cristã, debaixo do Império Romano. Depois de Paulo, vieram mais 10 imperadores. 10 imperadores. Dos 12 imperadores de Roma, 10 eram homossexuais. Um deles era casado com um jovem que morava com ele no seu palácio. Dos 12 imperadores de Roma, 10 eram homossexuais. Vocês acham estranho, então, que o Império Romano perseguiu o cristianismo? Vocês acham que foi só porque os cristãos diziam que não adorariam o imperador? Claro que não. E eu acho que, em parte, o que provocou a ira do Império Romano contra os cristãos foi essa carta aqui, que Paulo mandou para Roma. Que Paulo mandou para Roma, onde estava o imperador gay sentado no trono. E a partir daí Nero começa a perseguir os cristãos, né? Paulo vai morrer decapitado por Nero no ano 66 na Via Ápia, em Roma. Ele vai morrer decapitado pelo imperador romano. Então Deus entrega a humanidade. O que nós estamos vendo hoje parece que é exatamente isso. Parece que Deus está tirando todos os freios morais. Cidade, país após país, estado após estado, estão legalizando aquilo que a palavra de Deus está dizendo que é ilegal, é imoral, é antinatural, é perversão. E a pressão é muito grande na escola. Estão querendo fazer isso, ensinar as crianças desde cedo, o famoso kit gay, que Dilma vetou. O Haddad queria colocar o kit gay nas escolas públicas, a Dilma vetou porque era época de eleição, ela não queria perder o voto dos evangélicos. Mas agora parece que ela não quer mais saber dos evangélicos, ela está empurrando essa agenda gay cada vez mais. Acho que se continuar assim ela vai perder, porque nós hoje somos 1/4 da população. Nós temos força hoje para eleger ou desalojar um presidente se a gente tivesse unido. Mas ela parece que não está nem aí para os evangélicos, está empurrando a agenda gay para frente. Parece que os últimos freios estão sendo tirados. É uma preocupação muito grande. Meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude com relação a tudo isso? Pelo correr da carruagem, vai chegar naquela situação que eu ouvi um amigo meu dizendo. No passado era considerado como doença. Depois foi visto como uma coisa, uma escolha. Agora está virando uma coisa normal. E antes de virar obrigatório, eu vou embora para o Iraque, não é? Né? Porque está caminhando para ser obrigatório, né? Caminhando para ser obrigatório. Qual deve ser a nossa atitude? Queria trazer alguma palavra aqui aos irmãos. A primeira, não vamos desistir. Nós podemos lutar usando os recursos legais, há caminhos, há protestos, há ações populares. De vez em quando você vê por aí, geralmente vem pela internet, baixo assinado, com telefone e e-mail de senador. Vote contra a PL 122, contra o projeto de lei tal. A gente ainda tem recursos, porque eles temem o voto. Eles temem o peso do voto. Então, é importante usar os seus direitos como cidadão. Na hora de você, ano que vem vai ter eleição. Então veja quem apoia esse tipo de coisa. Não vote nesse pessoal. Não vote. Não dê seu voto para quem está defendendo isso, puxando essa agenda para frente e tudo mais. Há caminhos que a gente ainda pode tomar no nosso país. E tomar posição. Precisamos fazer isso. E aqui, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu não concordo com muita coisa de Silas Malafaia. Eu não concordo. Discordo da teologia da prosperidade que ele prega. Eu acho que é uma teologia errada. É uma teologia que causa muitos danos. Ele não era assim. Ele passou a adotar essa teologia de uns anos para cá, infelizmente. Mas Silas Malafaia tem se posicionado com muita firmeza e clareza contra o movimento gay. Nesse ponto, eu me uno a ele. Eu oro por ele, para que Deus o fortaleça. Ontem, ele comandou uma passeata de 500 mil pessoas no Rio de Janeiro. Né? Vai fazer em Brasília agora. E uma das
bandeiras da passeata era contra o PL 122 e outros itens da agenda gay. Então, não concordo, porque tinha lá um monte de cantor gospel. Eu sei que dos 500 mil que estava lá, a maior parte tinha ido lá para ver os cantores gospel, Thales Roberto e sei lá mais o nome daquele pessoal todo. Eu nem escuto, né? Nem sei o nome desse pessoal direito. Mas eu sei que muita gente estava lá pela festa. Mas tem que admitir, não é, que Silas Malafaia tem enfrentado, tem gritado e tem confrontado esse tipo de coisa. E nesse ponto eu acho que nós devíamos... não compra a Bíblia dele, tá? Não precisa consumir a teologia dele. Mas naquilo que ele está fazendo de defesa da verdade da família, ele deve contar com o nosso apoio e com nossas orações. Então, seria uma orientação, não é? Outra coisa, devemos continuar a pregar o Evangelho a todos. Existe realmente o risco, e nós precisamos aqui fazer o dever de casa, existe o risco de nós cometermos homofobia. A homofobia é o ódio ao homossexual. O ódio ao homossexual, é isso que quer dizer. Então, a gente precisa ter cuidado que a nossa palavra, o nosso discurso, deixe muito claro que meu problema com o homossexual não é a pessoa dele, mas a prática dele. E que eu discordar dele, dizer que é pecado e paixão infame, não significa ódio, mas amor. Eu estou dizendo isso porque eu o amo, porque eu quero que ele se arrependa e seja salvo. Odiá-lo é calar a boca e esperar que ele seja espancado aí por uma gangue dessas, como acontece muito em São Paulo. As gangues que saem de noite para bater em travesti. Aí é homofobia. Eu não quero isso. Eu fico indignado quando uma pessoa é surrada porque é homossexual. Está errado. Ele é um cidadão brasileiro, ele tem direito. Tem direito. Como você e eu temos. Mas isso não quer dizer que eu vou concordar com ele. E eu vou dizer para ele, você está errado. A sua prática está errada. Como eu vou dizer ao adúltero. Como eu vou dizer ao mentiroso. Como eu vou dizer a qualquer outra pessoa. Mas faço isso por amor. E por senso do dever que o Evangelho me impõe. De anunciar o Evangelho a todos. Mas precisamos ter cuidado para não cometer o ódio ao homossexual. Porque aí é pecaminoso também. Como ódio a qualquer outra pessoa. Ódio a qualquer outra pessoa. Eu quero terminar aqui com uma palavra de esperança. Primeiro aos pais que têm filhos que estão tendo dificuldades nessa área. Deve ser muito difícil quando os pais começam a perceber que o filho vai para essa área. Eu tenho, de vez em quando eu recebo um e-mail de uma família, de uma mãe, de um pai, chorando, sofrendo, sem saber direito o que fazer. E não estou dizendo que é uma situação fácil, mas há que perseverar. Há que, com amor, orientar a criança no caminho do Senhor, mostrar a verdade, dizer que ela está sendo tentada, que isso não é a coisa certa, orar por ela. E aqui uma palavra aos pais. Meu irmão, assuma o seu papel de pai e de marido. Muitos meninos crescem sem ter um referencial masculino, porque você não está em casa. E quando você está em casa, você está na televisão. Você deixa a sua esposa disciplinar o seu filho, educar o seu filho. Ele não tem um modelo do que é ser homem. Ele não vê um homem. É sua responsabilidade. Eu não estou dizendo que se ele tornar homossexual, a culpa é sua. Mas, infelizmente, a sociologia comprova isso, por pesquisa, não é? Que esses garotos que vão para o caminho da homossexualidade geralmente vêm de lares disfuncionais, onde os papéis não são claros, onde falta o homem para dar o exemplo, onde a mulher domina. E aqui uma palavra para você, minha irmã, que é a dominadora da casa, que manda no seu marido. Seu filho está vendo. Seu filho está vendo. Lares onde os papéis são invertidos, não estou dizendo que sempre vai dar nisso, mas eles podem contribuir. Então, a família
é a primeira célula, é o primeiro ambiente onde a criança começa a entender o que é ser homem e o que é ser mulher. E se está errado, então a tentação é maior e pior ainda. E talvez haja alguém aqui que vem sendo tentado. Eu lhe digo o seguinte: a palavra de Deus nos fala lá em 1 Coríntios 6 que tem cura. Tem gente que diz que não tem, mas tem. 1 Coríntios 6, Paulo diz: não sabeis que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, justificados, santificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você não é obrigado a seguir isso. Pela graça de Deus e pelo poder de Deus, você pode permanecer. Se você se sente inclinado a pessoas do mesmo sexo, você não tem que casar para provar que você é homem ou mulher. Você pode continuar solteiro ou solteira sem casar, em pureza, em celibato. Casamento não é obrigatório. Deus pode nos fazer felizes mesmo no celibato, mesmo numa vida de solteiro. Você não precisa casar para provar alguma coisa, mas Deus pode lhe abençoar no seu estado. E finalmente, que Deus tenha misericórdia da igreja. Pode ser que a gente seja a geração que vai ver a perseguição chegar sobre a igreja, e um dos motivos da perseguição vai ser esse aqui. Porque a igreja não vai se dobrar ao Estado. A igreja verdadeira não vai. Pode preparar prisão. Não tem prisão suficiente no Brasil para caber 23 milhões de evangélicos. Não tem prisão suficiente para caber. Então, 40 milhões, desculpa, eu estava pensando em 40 milhões de evangélicos, né? É exatamente 1/4, né, da população. Então, eu não sei o que é que vem por aí, mas a dificuldade vai se tornando cada vez maior. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém? Ó Deus querido, tem misericórdia de nós nesses dias difíceis. Nos ajuda a ser fiéis à tua palavra, Senhor. Oramos por aqueles irmãos que estão na frente da batalha, fortalece as suas mãos, ajuda-os. E nos abençoa, tem misericórdia dos nossos governantes. Oramos por aqueles teus filhos que estão sendo tentados, que são crentes, mas que se sentem tão tentados. Ajuda-os, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, a permanecer firmes no propósito da pureza e da santidade. Ajuda os pais que lutam com filhos, que têm tendências também. Dá-lhes a tua graça. E nos livra a todos do mal, em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.